Bom, então, nessa aula de hoje, vocês irão aprender a resolver 4 exemplos envolvendo a primeira lei de Mendel. É muito importante, aluno, que você tenha assistido aquela primeira aula que eu postei lá no grupo, onde eu explico para vocês sobre os cruzamentos e os conceitos de dominante, recessivo, homozigoto e heterozigoto. Tá? Dominante, letras maiúsculas, recessivo, letras minúsculas, homozigoto. Eu posso ter ele tanto dominante quanto recessivo. Ou seja, homozigoto significa letras iguais. Pode ser duas letras iguais maiúsculas ou um par de letras minúsculas. E o recessivo, eu só vou ter homozigoto. Então, se você não lembra dessa aula, você vai voltar lá e vai assistir ela, que eu já postei para vocês. Então, acredito que todos tenham assistido. Antes de eu ler o exercício e falar o porquê que é a correta alternativa de letra D, eu vou ensinar para vocês uma regra que eu, professor Paulo, gosto de fazer e vou ensinar para vocês, assim como eu ensinava para meus outros alunos. É um esqueminha para você sempre fazer as questões de primeira lei de Mendel. Com esse esquema, você consegue resolver qualquer questão. Independente da questão, você, aluno, aluna, vai fazer o esqueminha. Combinado? Então vamos começar. Ó. Você sempre vai colocar aqui, ó, dominante. Você vai escrever aí no seu caderno. Beleza. E aí aqui, mais um pouquinho abaixo, você vai colocar recessivo. Colocou? Agora sim, pessoal. Coloca aqui uma flechinha para cá, coloca aqui uma flechinha para cá. O dominante significa letra maiúscula, concorda comigo? Em relação a dominante, eu posso ter letra maiúscula, nesse caso, iguais, que pode ser, nesse caso, o que a gente chama de homozigoto. Então, o dominante pode ser homozigoto. O dominante também pode ser heterozigoto. Então, o dominante eu tenho ele de dois tipos. Eu tenho ele homozigoto e eu tenho ele heterozigoto. Concorda comigo? Eu posso ter o dominante tanto homozigoto quanto heterozigoto. Já o recessivo, pessoal, eu só tenho uma possibilidade, que nesse caso é o homozigoto. É um par de letras minúsculas e letras iguais. Então você vai colocar aqui. Lembrando que o termo heterozigoto pode também ser chamado de híbrido. É importante que você saiba isso daqui, né? Híbrido é o mesmo que heterozigoto. E homozigoto pode receber outro nome que a gente vai chamar de puro, tá? Então, tanto faz aparecer isso. Gente, fez isso daqui, você está preparado para ler o exercício e responder a questão. Então, vamos lá. Ó. Porque sempre quando você lê o exercício, você vai descobrir se a característica é dominante ou se a característica é recessiva. Se a característica for dominante, eu tenho duas possibilidades, homozigoto ou heterozigoto. Se ela for recessiva, só vai ser homozigoto. Combinado? Então é importante que você saiba. Vamos lá no exercício. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. Então você já vai e risca aqui. Ó. Eu já sei que o albinismo é uma anomalia genética e é recessivo, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Gente, aqui já vai uma informação importante. O Mendel dizia que sempre eu vou usar a letra inicial da característica que é recessiva. Professor, repete. O Mendel dizia que eu sempre vou usar a letra por cruzamento da característica que é recessiva, a letra inicial da palavra. Nesse caso, ele está falando que o albinismo é o que, pessoal? Recessivo. Então, eu vou usar a letra A para esse exercício. Por que eu vou usar a letra A, professor?
Porque a letra A vem de albinismo, ou vai ser o azão ou vai ser o azinho. O letra A vem de albinismo e está falando que o albinismo é uma característica recessiva. Então eu já descobri qual letra para esse exercício eu vou utilizar. Isso aqui, gente, é lei. Você lê o exercício, você vai identificar qual que é a característica recessiva e qual que é a dominante. Beleza? Identifiquei isso. Qual que é a letra que eu vou usar? Sempre eu vou usar a letra da característica que é recessiva. E aí, nesse caso, pessoal, eu já posso começar a vir preencher esse gabarito aqui, ó. Se o albinismo é recessivo, quem é recessivo, já que eu vou usar a letra A, para ser recessivo, precisa ter letra minúscula. E o recessivo sempre vai ser homozigoto. Então, eu tenho certeza que a pessoa que for recessivo, ele vai ser Azinho, Azinho. Por quê, professor? Porque recessivo representa letra minúscula. E homozigoto, que no caso só vai ser o recessivo, são letras iguais. Logo, quem é recessivo, eu vou chamar ele de quê, pessoal? De albino. Porque o exercício fala que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. Então, quem é recessivo aqui, ó, ele já é o quê, gente? Albino. Logo, quem for dominante não vai ser albino. Então, você coloca aqui, ó, não albino. E aí, gente, você já vai começando a identificar. Como eu sei que aqui é a letra A que eu vou utilizar, e eu já sei quem que é albino e quem não vai ser albino, o albino só vai ser recessivo, o não albino vai ser dominante. Para o dominante, eu posso ter de dois tipos, homozigoto e heterozigoto. Homozigoto vai ser pares de letras maiúsculas e iguais. Então, você já vem aqui e coloca azão, azão. Heterozigoto vai ser uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, você já coloca aqui azão, azinho. É sempre assim, pessoal, que vocês têm que fazer. Beleza? Agora, volta a ler o exercício. Olha para você ver. Nesse trechinho, eu já descobri qual que é a letra, já descobri quem que é albino e o que não vai ser albino. E já consegui colocar a letrinha aqui para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Sabendo que o albinismo é uma anomalia genética recessiva e que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz é albino, ou seja, se ele é albino, ele tem que ser recessivo, igual está mostrando lá no texto, ó, azinho, azinho, e ele casa com uma menina que produz melanina normalmente, ou seja, ela não é albina, ela é azão, azinho. Azão, azinho representa o quê, pessoal? Não albino. Ou seja, esse esquema que a gente fez, ele está de acordo com o exemplo lá do texto. Qual a probabilidade do casal ter um filho não albino heterozigoto? Então aqui a gente vai fazer o cruzamento do rapaz que é albino, ou seja, azinho, azinho, e ele vai, esse rapaz ele é albino, e ele casa com a menina que produz melanina normalmente, só que ela é heterozigoto. Então é azinho, azinho com azão, azinho. E ele quer saber qual que é a probabilidade de ter um filho, ou filha, né? Do tipo azão, azinho. Qual que é a probabilidade de sair um filho desse tipo? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai fazer um cruzamento, né, gente? Eu já ensinei para vocês, ó. Primeiro com primeiro. E aí sempre lembrando, o dominante vem primeiro. É azinho com azão, vai ficar azão com azinho. E agora vamos lá. Esse com esse daqui. Azinho com azinho. Agora faz esse com esse, ó. É azinho com azão, mas você vai trocar. O dominante vem na frente. Vai ficar azão para depois você colocar esse azinho. E por último, azinho com azinho. O que está acontecendo aqui? Cada um desses representa 25%.
tá? E aí aqui, pessoal, você tem de duas possibilidades. Essa porcentagem aqui e essa porcentagem aqui representam um tipo de filho que pode nascer. Nesse caso, 25 com mais 25 representa 50%. Nesse caso, esses filhos, como eles são azão azinho, eles vão ser albino ou vão ser não albinos? De acordo com o nosso exemplo lá, eles serão não albinos, porque a azão azinho é dominante, e quem é dominante a gente viu que é não albino. Então, 50% seria não albino, e nesse caso ele seria o que, meu amigo? Homozigoto ou heterozigoto? Ele seria heterozigoto. Olha lá a importância de você colocar aqui dali, ó, heterozigoto. Show? E esses outros aqui, professor? Esses outros aqui, pessoal, é azinho azinho. E azinho azinho a gente sabe que vão ser o quê? Albinos. Nesse caso, 50% também de ser albinos. Qual que foi a questão? O que ele te perguntou lá? Qual que é a probabilidade de ter filho do tipo azão-azinho? A gente viu que de tipo azão-azinho, de acordo com o cruzamento, é 50%. Por isso que a alternativa correta aqui, meu amigo, é a letra D. O vídeo ficou grande, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Nossa, professor, mas para uma questãozinha dessa eu tenho que saber tudo isso? Meu amigo, tem sim e não tem jeito. Mas com o tempo, eu acredito que vocês vão pegando a prática e vão conseguindo resolver, tá bom? Qualquer dúvida, volta lá no vídeo ou deixa as dúvidas lá na aula que eu estou à disposição para sanar a dúvida de vocês.